Cadê? Mila Agora, Dalben! perfeito! Agora aparece café com açúcar e Mila. Agora tá gravando do Agora jeito tá. certo. Amém, Mila Senhor! Dalben! Dificuldade! Eu tô com dor de barriga já, caganeiro. Tá, agora estamos gravando em tudo. Tá gravando no Spotify, tá gravando pro YouTube. Perfeito. Paz. É isso que dá ficar tanto tempo sem gravar. A gente perde a mão. Perde o Posso, jeito. posso começar o poema? Por gentileza. O poema, na verdade, é uma oração do pastor Henrique, que diz que todas as crenças religiosas sejam respeitadas, e até mesmo a não crença religiosa. Que possamos comungar na crença da humanidade, da diversidade e do bem comum. Que seja declarada justa toda forma de amor. Que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural. Que a juventude negra não seja alvo do extermínio. Que Marias Eduardas não sejam assassinadas dentro da escola. Que Marquinhos de Maré não sejam assassinados indo para a escola. Que Marielles possam chegar em segurança nas suas próprias casas. Que todo agricultor tenha uma terra para plantar. Que todo sem-teto tenha uma casa para morar. Que os indígenas sejam respeitados nas suas crenças. Que as fronteiras acabem e as armas caem no chão. Que a felicidade venha sobre nós, respeitando toda dor e consolando toda lágrima. Porque felicidade de verdade só é possível sobre a bênção da comunhão. Amém, axé e o que mais de universal existe, amor. Uou. Que linda. Aí tem um versículo, eu adiciono ou não? Deixa pra lá. Não, pode ler. O versículo é: Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedar-me, estava nu e vestir-me, adoeci e visitar-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:35. Lindo demais, mano. Lindo Para mim, essa, demais. essa oração representa Jesus. Amor. Ai, 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 gente, esse é o nosso podcast, Café Sem Açúcar. Eu sou a Mila Dalben e essa pessoa maravilhosa que leu essa oração, esse versículo lindo foi a Mari Rugney. Falei certo? Sim, eu acho. Aquelas. E nosso podcast, né? Como vocês já perceberam, hoje a gente vai falar de Jesus lindão, nosso E o brother. Jesus feião, né? Que é a persona criada pelo fã-clube. Tô brincando. A gente tem muita coisa para falar. Eu não sei nem por onde começar. Minha mente tá explodindo. De tanta informação. Como que é a sua relação com Jesus lindão, Mari? Então, aquelas gatilho. Eu nasci numa, eu nasci numa família bem evangélica e a família dos meus pais católicos, do meu pai católico, né? Então, eu recebi o Jesus da igreja, sabe? O Jesus o Jesus bem branco do olho azul. Tá ligado? O Jesus bem do jeito que eles fizeram de Jesus. Então, eu até brinco, né? Eu tive que sair da igreja para conhecer Jesus, porque lá era bem difícil. Lá era um Jesus meio escrotinho. Tô brincando. Tô brincando. Mas é. Pois é. Você sabe que dentro da. Eu também, né? Por mais que meu pai era do candomblé, minha mãe ela era católica, né? E eu cresci dentro da igreja católica, né? Indo para a missa, fiz primeira catequese, fiz Uau. crisma, fiz tudo planejadinho, bonitinho, esperado lá dentro da igreja católica. E eu sempre tive uma conexão com Jesus.
eu tinha inclusive uma sabedoria quando eu era, pequena mesmo, assim, inclusive eu lembro quando meu pai faleceu, eu tinha por Hum, volta de uns 12 anos de idade, eu lembro de ter conversas com a minha mãe sentada na mesa, assim, da sala, de eu me espantar com as coisas que eu falava para ela. E hoje, com a maturidade, eu entendo que ali era eu mesmo conversando com ela as coisas que eu sabia direto de Jesus, direto da fonte, né. Aí os anos se passaram, eu tive muita raiva da Igreja uhum, Católica, porque eu não para mim eu tinha raiva mesmo, o sentimento era raiva, não era outra, era raiva mesmo, porque eu te não entendo. compreendia como era possível, eles falarem tantas mentiras. Então, por exemplo, lembro que eu sempre gostei de biologia, veterinária, então eu estudava muito ciência, eu lia na mesma época em que eu fazia, por exemplo, a crisma, eu estava estudando o livro de Charles Darwin da Teoria das Espécies. Hum, Então era um choque muito grande, tipo, eu estar indo ali na igreja, aprender que Jesus nasceu de uma virgem, ao mesmo tempo em que eu li o livro da Teoria das Espécies, que fala sobre a adaptação, né, sobre uhum, e sobre procriação. uhum, E era um choque, eu lembro de ter altas brigas, assim, com a minha mãe e com as pessoas que me davam aula, eu falava assim: "Vocês realmente acham que eu sou trouxa? Tipo assim, qual é o problema? Tá escrito idiota, imbecil na minha testa, de vocês me falarem que Jesus nasceu de uma virgem e eu tenho que engolir? Vocês estão uhum, falando com quem? Terceira série?" uhum. Eu realmente era essa a minha sensação, meu sentimento. E aí, obviamente, que quanto mais eu estudei a ciência, mais eu me afastei da igreja. Porque para mim não batia, a conta não fechava. E aí, teve até uma fase em que eu me envolvi muito com álcool, né, e aí foi quando eu perdi total a minha conexão com Jesus. A gente inclusive vai falar disso no próximo episódio que a gente vai gravar, né. Não sei quando vocês vão ouvir, mas é o próximo que a gente vai gravar. E aí depois de alguns anos, assim, já tem uns 4 anos que eu não consumo nada de álcool, e tem pelo menos uns 2 anos que eu venho estudando sobre a vida de Jesus mesmo, assim, ó, as Uhum, histórias que não estão na Bíblia, uhum. e muitas vezes conversando direto com ele, porque ele voltou a aparecer para mim, se comunicar comigo Oh, diretamente depois que eu parei o álcool. Então, assim, tem muito para falar. uma vez a Mila Essa é a falou minha pra mim, história. né, esses dias, ela: "Ai, mano, eu tô tão apaixonada com Jesus que esses dias eu estava no trabalho, você falando, e ele encostou". Você falando igual a galera fala, tipo, a bombagira encostou, e você falando: "Jesus encostou". Eu falei: "Uau, que da hora". Fico É imaginando. real. Essa história é real. Eu tenho, como eu te falei, né, como eu falei, né, eu tenho estudado muito sobre Jesus, sobre a vida dele, e eu tenho conhecido um outro ser, né, não o que a igreja ensinou pra gente. E esses dias eu estava no trabalho, e lá no meu trabalho tem umas mulheres, né, mais velhas, que acham que elas mandam. Elas são só garçonetes, igual eu, mas elas acham que porque elas são mais velhas, elas são as donas do restaurante. E aí o meu sangue começou a ferver, assim, ó, com uma delas, começou a ferver, eu estava, tipo, muito perto de estourar, assim, de perder a linha. Uhum. E aí literalmente eu parei, tipo, eu estava na máquina pegando refrigerante e eu estava muito irritada. E sabe quando você tá eu tô ali na máquina pegando refrigerante, mas, tipo, com a minha cabeça, eh, a minha cabeça estava, O tipo, diabinho. Uhum. mastigando ali o meu nervoso com essa mulher. Aí literalmente eu vi, eu senti, eu escutei a presença de Jesus do meu lado, literalmente ele encostou, como num processo de incorporação dentro da Umbanda, que você antes, às vezes, de incorporar, você sente a presença do espírito? Uhum. Você sente a presença dele antes de ele incorporar. Ele literalmente veio do meu lado, parou assim na minha lateral, na minha lateral direita,
e fez assim: "Filha, respira". Eu respirei, aí ele falou assim: Se não é Jesus a mandar nós "Compreenda, respirar. compreenda que elas são apenas, pessoas com uma capacidade de consciência limitada comparada à sua. Respira e mantenha-se feliz e alegre". Uhum, E foi embora. Parece que uhum. tudo aquilo que eu estava sentindo, toda aquele borbulhando, toda aquela ruminação que eu estava, desapareceu. Eu consegui até rir pra véia. Olha, Jesus fazendo milagres diários, multiplicando o vinho e acalmando Mila da bem. Você sabe Mas, por que ah, eu chamo ele de Jesus lindão? por quê? É inclusive desse local de ter uma conexão com Jesus Mais íntima. íntima. Nossa, que da Então eu hora. chamo ele pelo apelido, Jesus lindão. Não fui eu que inventei, tá, gente? Eu Foram os acho nossos que amigos. quando a gente pensa em Jesus, geralmente vem aquela imagem do o Sagrado Coração de Deus, né? O Sagrado Coração de Cristo. Sabe aquela imagem, ele assim, quase angélico, bem limpinho, bem ariano, né? Aquela pele bem branca, do olho bem claro, bem cabelo lisinho, meio gay até, tipo assim, bem afeminado, sabe? Bem fofo. Mas você vai ler a Bíblia, cara, Jesus foi um loucão, né? Que andava com 12 machos e mulheres no deserto que saía, eu acho que ele tem uma figura, para mim, Jesus sempre ocupou um lugar de revolucionário. Não sei se é porque eu me vejo assim, eu gosto dessa coisa. Vamos mudar o Uhum, mundo, vamos libertar aí, vamos ser escravos, vamos acabar com essa porra. Eu vejo também a presença dele como esse cara que veio para os oprimidos, sabe? E eu sei que todo mundo quer ver ele uma figura, Jesus, né? No catolicismo, aquela coisa crística, bondosa, amável, quase passiva, né? Mas eu carrego comigo que ele veio para a galera sofrida mesmo, sabe? Os doentes, e veio para quebrar a lei, né? Porque ele fez milagres no sábado, onde não podia. Ele tocou nos leprosos, ele andou com os sujos, então eu acho que ele foi um cara meio loucão, assim, sabe? É isso que eu gosto dele. Mas eu precisei, por muito tempo, tirar aquela imagem, até assim, meio eurocêntrica, né? Tipo assim, daquele Jesus bonitinho, e construir outra, né? Eu descobri uma mulher na internet, o nome dela é Juliana Cavalcante. Ela é historiadora de religião e ela fala muito sobre o cristianismo, mas, tipo assim, ela manja muito, sabe? E ela tava uhum, falando que no século IV, quando a Bíblia foi surgindo, né? Eles tiraram os livros hereges, né? uhum, Alguns livros que eles consideravam o que não podia. Mas aí eu estudando sobre, por exemplo, quem fundou, que aconteceu com o cristianismo, né? Que é esse movimento que veio, que as pessoas acreditam que veio de Jesus. Mas lá estava falando e eu lendo uns textos muito legal. Depois eu posso pôr aqui também na super interessante falando, né? Porque os 12 discípulos de Jesus, eles ficavam na Palestina, só naquela região que depois foi tomada. Ou seja, o cristianismo não iria se espalhar, mas foi Paulo de Tarso, que foi na Grécia, que foi em Roma, ele era cidadão romano também, e ele que escreveu muitos livros da Bíblia, então o cristianismo que a gente conhece hoje é muito de Paulo, sabe? E que nem condiz com o que o Jesus prega. Até nesse texto lá do Super Interessante mostra que Gandhi falou assim, Gandhi, sabe Gandhi? uhum. Eu até separei, que eu achei, falei, pô, até Gandhi falou? Cadê? Eu anotei aqui, que eu achei massa. Se Gandhi falou, nós cita, né? As cartas de Paulo são uma fraude nos ensinamentos de Cristo. São comentários pessoais à parte da experiência pessoal de Cristo, afirmou o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi. Porque eu sempre pensei isso, sabe? Mas eu falei, quem sou eu para pensar isso? Mas se Gandhi pensou, tá tudo certo. E até na terapia eu falei, será que Paulo, que foi esse romano, foi um espião que ele infiltrou nesse movimento dos cristãos, porque Jesus veio, trouxe a palavra dele, ele queria libertar o povo. Aí esse romano que perseguia e matava cristãos, tipo,
se converteu, mas o próprio Paulo, ele apoiava a escravidão, como está na Bíblia, falava que as mulheres não tinham direito de falar, falava que o povo tinha que obedecer Roma. Então, aí eu fiquei criando essa teoria, falei pro meu terapeuta, eu acho que o Paulo foi, tipo, um cara que foi uma fraude. E nesse texto, eles citam essa teoria, que existe toda essa teoria. Então, na minha cabeça, eu acho que existe todo um movimento para a construção de Cristo, um outro Cristo. Um Cristo... Eu sei que as pessoas falam que a cor dele não importa, mas se você for ver nas igrejas, aquele Jesus bem branquinho, bem loirinho, talvez era um Jesus que os romanos queriam. Ou seja, eles pegaram, não que importa a cor, eu acho que não importa, mas eu acho que esse significado, né, de um Jesus mais palestino, mais de Oriente Médio, mais moreno, até isso agrediria eles, porque, ou seja, o seu Cristo se parece com esse povo oprimido, se parece com esse povo escravizado. E eles queriam que Jesus parecesse com eles, né? O império poderoso. E eu acho que Jesus foi isso, o cara que foi perseguido, foi morto. E as pessoas querem transformar ele em algo assim, em outro ser. Sei Eu lá, tenho tô muito alguns política pontos, hoje. eu tenho alguns pontos para adicionar sobre isso tudo. De fato, Paulo foi esse cara, né, que cobrava os Fiquei impostos, até com calor, mano. Vou tirar minha blusa. que cobrava os impostos e que fazia várias coisas erradas. Porém, eu não acho que ele faz de tudo um mal quando ele traz as passagens, né, que ele escreve. Eu acredito que ele foi tocado. Depois da ressurreição de Cristo, eu acredito que ele foi tocado mesmo. E que daí ele, como uma forma, inclusive, de amenizar o karma, eu acredito que ele veio a escrever todos os textos que ele escreveu. Uhum, Porém, todavia, entretanto, ele ainda assim é apenas um humano, e é óbvio que ele escreveu usando as lentes dele, uhum, porque isso é algo que a gente fala muito, inclusive, dentro do Sagrado Feminino, que tudo que acontece, né, uhum, passa pelas nossas lentes. Então, as lentes que a Camila traz, as lentes que a Mari tem, uma mesma história vai passar diferente por mim e vai passar diferente por você. Então, uhum, eu acho que quando Paulo escreve as passagens dele ali, ele vai escrever dentro das lentes dele. Porém, todavia, entretanto, eu acho que Paulo foi tocado sim, e por isso que ele escreve. E querendo ou não, uhum, mesmo dentro de tantas coisas que eu também não considero certas, ele dissemina o cristianismo. Ele leva o Cristo para muitos lugares. Essa é a minha opinião sobre Paulo. Mas, Ponto. ó, ele defende... Não, por favor. Pode Eu falar, já falei mana. muito. Ai, que eu não gosto desse Paulo, viu? Eu sou meio biased. Na minha igreja Não, que eu era, eles amavam Paulo. Eles falavam tudo de Paulo. Até o pastor falava que ele era paulino. Como que é? Um segmento aí, sabe? Tipo, que tem os não. antipaulinos, né? Tem todo o movimento, gente. A galera é fã. E tem os haters. Eu sou hater. Eu acho que ele era apenas uma pessoa, entendeu? Mas eu acredito que sim, que ele foi tocado depois da ressurreição, e é por isso que ele vem escrever. E ele sabe que, por ele ser uma pessoa que tinha algum status, ele vai ser mais fácil de disseminar um, Hum, um texto que foi escrito por ele do que um texto que tenha sido escrito por um Zé Ninguém que só seguia ali Jesus Cristo, entendeu? uhum, Falando sobre essa história dos textos, a própria Bíblia, né, é um campo bem perigoso da gente pisar, né? uhum, Porque tem as pessoas que falam, ai, porque a Bíblia foi escrita e bem no começo da Bíblia está dizendo que quem mexer na Bíblia vai para o inferno. Bom, o inferno tá cheio de gente, porque a Bíblia foi mexida, gente. Primeiro que a Bíblia foi escrita no século IV, né, Mari? Acho que você comentou isso. Eles falam que E, ela foi vários, moldada, né? Porque ela foi e escrita ao longo dos vários séculos. E vários textos não estão lá, inclusive o texto de Maria Madalena. Gente, a história de Cristo mais linda, ela foi escrita por Maria Madalena e ela não está na Bíblia, Uhum, entendeu? Ela não está. uhum, Foi no ano de 1969 que o Papa Francisco reconheceu Maria como sendo a apóstola dos apóstolos, porque ela foi a uhum, que mais conheceu, a que viu Jesus Cristo
Até é engraçado, porque as páginas em que ela tenta ensinar sobre como acionar essa visão de Cristo, que ela é uma visão que você vai enxergar entre a alma, que é com a mente, é como se fosse com a mente, mas ela está entre a alma e entre o corpo físico, sabe? Uhum, Eles retiraram as 4 páginas que explicam esse processo, foram arrancadas, e mesmo que eles resgataram o livro de Maria Madalena, essas 4 páginas em si, ensinando a gente a enxergar Cristo internamente, elas estão desaparecidas. Parece que tinham 3 versões, foram 3 escrituras em 3 línguas. uhum. Eu acho que foi um em grego, um em egípcio e um em uma outra língua, e nos 3 livros essas 4 páginas estão desaparecidas. Então vamos concordar que o inferno tá cheio de gente, né? Porque se Olha, não isso é podia mexer demais. na Bíblia e tá tudo mexido, que falam tanto, ai, não pode, o que tá na Bíblia foi. Não, tem uma coisa que não bate. Uma matemática aí para mim que não bate. E essa mulher que eu descobri, ela é bem legal mesmo. Ela não é uma discussão teóloga, tipo assim, sobre Jesus, o Jesus que a gente fala, espiritual. Ela dá uma pincelada na história, mas se você só olhar pelo aspecto histórico, você já vê que ele foi um cara muito grande mesmo. E, tipo, eles discutem muito sobre a cor de Jesus, né? Como eles. Não sei se você já viu isso, que ele. Agora, teve um tempo atrás um cara que é master nessas coisas de. Ele meio que fez uma imagem do que como Jesus iria aparecer segundo história, blá blá blá, né? E é bem diferente daquele Jesus que é visto nas igrejas católicas, etc. Apesar de que existe toda uma discussão que sim, ele pode ter tido olho claro, porque os árabes, enfim. E também discutem se ele é judeu ou palestino, porque ele nasceu em Nazaré, que era uma região da Palestina. Então, ou ele era palestino ou ele era judeu e palestino. Não acreditam, enfim, é muitas teorias, né? Sobre o que ele foi realmente, sobre onde ele nasceu, sobre como ele se parece. Aí eu discutindo até com meu namorado, ele falando assim: ah, não importa a cor dele. Tipo assim, o que importa é o que ele fez, o que importa, não importa se ele não é, claro que ele não era dessa cor, desse aspecto bem europeu, tipo assim, mas aí eu refletindo sobre isso ontem, me veio assim, talvez não importa realmente para quem que se conecta com Jesus, qual seja a cor dele. Mas isso me fez pensar, mas realmente importa que, tipo assim, ele virou um ser mitológico, sabe? Ele virou um ser no imaginário das pessoas e ela escolhe imaginar ele de um jeito que, se você entrar em todas as igrejas católicas, é muito difícil você ver um cara feião, barbudo, cabelo grosso, pele morena. Por que que é tão importante para eles colocar a imagem de um Jesus que não parece com aquele povo sofrido, que não parece com aquele povo que foi perseguido? Por que que é tão importante para eles que Jesus se pareça com o Império Romano, com o povo que se apropriou daquele ser? E eu sei que eu sou toda revoltada, eu queria não trazer política, mas essa historiadora fala que foi um ato político fazer isso, né? Foi um ato, porque eles já estavam fazendo a colônia, eles já estavam, o império que já estava dominando um outro povo. Então, para eles era importante saber que aquele povo dominado, escravizado, não se sentisse poderoso, porque Jesus não se parecia com eles, sabe? Então, eu não sei como Jesus se parecia. Na minha E cabeça, até. o Ah, mais importante de tudo isso é que nada disso é sobre Jesus. exato. Porque Jesus não quer saber de religiões, ele tanto faz para ele se fulano é judeu, se fulano é palestino, se fulano é católico, se fulano é um bandista, tanto tanto faz. O que eu aprendo direto com Jesus é que para ele tanto faz o idioma, tanto faz o a sua condição social, tanto faz a cor da sua pele, tanto faz se você tem lepra, se você não tem, tanto faz. E é isso que as pessoas não entendem, elas estão aí brigando, mas ele não queria saber de nada disso. O que ele pregou é o oposto disso. Uhum. Então, quando a gente entra numa igreja católica e vê ali uma imagem de Jesus todo bonitão, Crucificado também. crucificado, loiro do olho azul, não representa Jesus. Uhum.
Quando você vai, sei lá, em qualquer outro lugar e você encontra uma outra imagem de Jesus, ela não representa Jesus. Jesus, para mim, no que eu conheço, ele é um ser tão maravilhoso que ele não pode nem ser colocado em uma forma. E digo mais, Jesus não era nem Jesus. Jesus, o cara que hoje, né, vocês que a gente coloca como Jesus e que a gente está discutindo qual era a cor da pele dele, o nome dele era Joshua. E ele foi um homem, um ser humano, assim como sou eu, assim como a Mariana, assim como qualquer outro homem Ele do foi um planeta Terra. podcaster, né, também. E provavelmente, se Ele tivesse pregava as podcast, multidões. se tivesse podcast, naquela época, se tivesse microfone e internet, Jesus seria um podcaster, Espalhando a entendeu? mensagem do reino dos céus. Essa história de Jesus não ser Jesus, eu vou contar aqui, mas eu espero ninguém me levar ao psiquiatra, tá? Nesses estudos que eu tô fazendo, estudo uns textos que não são a Bíblia, que, né, outros textos aí, inclusive algumas psicografias. Em algum momento eu estava lendo que quando Jesus ressuscita, ele passa uma missão, né, para Maria de Madalena e algumas outras pessoas, e elas saem fazendo uma peregrinação, elas vão sair por aí em por alguns lugares no mundo. E antes deles saírem, eu acho que é Pedro, antes de Maria Madalena ir, Pedro precisa dar uma chave de acesso para Maria Madalena, porque ela vai cruzar o deserto, né? Uhum. Ela vai passar por muitos povos. Olha que interessante isso daqui. E aí, antes dela sair, enquanto ela está se preparando, Jesus vem e fala para Pedro que Pedro não vai. E manda Pedro dar a ela uma chave. Essa chave, ela não é uma chave de colocar na porta, é um código. E esse código dentro é um desenho que Pedro ensina Maria a fazer Uhum. no chão, na terra. Então, todas as vezes que ela está se aproximando de uma nova. Vamos por assim, né? Nada mais, nada menos do que eles são ciganos, Uhum. né? Porque são povos por aí, ciganos, livres, pessoas livres que Uhum. não pertencem a nada, a nada, a nenhuma sociedade em si. Então, Uhum. só que ela vai passar por muitos povos, digamos, entre aspas, ciganos, Uhum. e a forma como ela vai se apresentar vai determinar se ela vai ser acolhida ou não, né? Se ela vai ser alimentada ou não, se ela vai fazer amigos ou inimigos. Uhum. Então, tem essa chave que, quando ela desenha no chão, essa chave vai dizer para aquelas pessoas que estão recebendo ela quem ela é e de onde ela vem e qual é a missão dela. E essa chave, nada mais, nada menos, ela foi uma chave que Jesus usava, tá? Vai Uhum. prestando atenção nisso, que aqui, para quem está com a mente expandida, vai receber um download, porque quem não está com a mente expandida não vai compreender. Era uma chave que Jesus usava, enquanto eles ainda estavam encarnados. Jesus usava a chave. E dentro dessa chave está escrita uma frase, uma palavra. Não, eu acho que era uma frase. E dentro desta frase tem a palavra Jesus. Então, Yeshua. Yeshua. Uhum. Yeshua. Naquela época era assim que, né? Naquele idioma era assim que era falado. E essa chave é passada para Maria. Quando eu estava estudando isso e eu vi essa chave e eu vi o desenho, eu comecei a fazer milhares de pesquisas e tal. E aí eu andando de um lado para o outro aqui na minha casa, e aí Jesus encosta. E ele fala para mim, como é que eu ia usar uma chave com meu próprio nome? E você sabe o que significa essa chave? Hum. Essa chave é uma chave que foi passada para essas pessoas através dos mestres ascensionados.
Então, é a comunicação entre essas tribos, entre esses ciganos, entre essas pessoas, ela foi passada através dos mestres ascensionados. Então, quando Jesus, que estava, Joshua, né? Vamos chamar ele de Joshua, o Uhum. homem que encarnou. Uhum. Quando Jesus, Joshua, precisa passar por uma tribo e ele desenha ali um código no chão que Uhum. tem o nome de Jesus, as pessoas que estão Uhum. recebendo ele sabem que ele é o enviado dos mestres ascensionados. Entende que ele está a trabalho dos Uau. mestres ascensionados também. Uhum. Eu tirei uma compreensão disso muito absurda, que é de compreender que Joshua, então, não é Jesus. Joshua é um homem que está acessando a frequência crística, Jesus. E é E bonito quando pensar assim. e Bonito. quando a gente tem esse entendimento, eu sinto que aproxima a gente de Jesus, Uhum. porque eu sou um humano, assim como Jesus era. Uhum. Então, se Joshua, né, se Joshua foi capaz de acessar essa energia, compreende que todos nós somos. Uhum. Uau. Eu olhei aqui, ó, só de curiosidade, Yeshua tem como significado salvar, salvação. Achei bonito. Que é o nome de Jesus, né? Yeshua. Quer dizer, que é esse nome. Uhum. Que Que é o bonito. nome que Eu, Joshua eu também acho. carregou, né? Eu partilho desse pensamento também, porque na igreja, eu que cresci muito nesse meio evangélico, existe aquela coisa da adoração, Jesus, né? Levar suas mãos, me salvou, Deus, ele é poderoso, filho de Deus, ele é Deus. E eu acho que isso te distancia, igual você falou, da possibilidade de ser Jesus. Porque como eu vou ser se eu sou humana, ele é Deus, eu sou homem. Mas quando você pensa que ele também era homem e se tornou Deus, como os avatares, Buda disse, vós sois Buda, né? Então Buda também não se via fora, como se os seguidores fossem acima, abaixo, todos eram esse ser iluminado. Acho que nos traz isso mesmo que você falou, essa sensação de que eu posso ser como Jesus, é uma possibilidade, talvez não nessa vida, Mas mas aí é. aquela frase, né? Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Para Hum, mim, ela significa isso. Jesus é o caminho. uhum, E quando a gente fala Jesus é o caminho, eu não quero dizer adorar a Jesus vai me salvar. uhum, Não, agir como Jesus vai me salvar. Você entende a uau. diferença? Vou fazer Então, esse corte e postar, viu? Porque foi lindão. todas as vezes que a gente tá vivendo um conflito, né? Isso é algo que eu realmente tenho praticado. Não é fácil, mas eu tenho praticado. Às Uhum, vezes eu tô vivendo um conflito, eu paro, respiro fundo e penso: como Jesus agiria nessa situação? Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Jesus é a verdade. Então, uma coisa, se você quer adorar Jesus, não dá para mentir, gente. Jesus é a verdade. Então você está seguindo os caminhos de Jesus quando você fala a verdade, não importa o quanto ela vai doer, e não importa se ela vai expor um erro seu. uhum, Esse é o caminho de Jesus. E é assim que você chega à luz e à iluminação. É um dos uhum, caminhos, né? Porque eu também não acredito que Jesus seja o único caminho. uhum, Eu acredito que Jesus é um dos caminhos. uhum. O, eu estava vendo essa historiadora que eu te falei, da Juliana, e ela estava falando que existia dois tipos de cristãos, né? Porque os cristãos que eram. Porque a palavra de Jesus foi se espalhando, né? E eles até acreditam que teria sido só uma seita. Se tornou uma religião depois que passou, né? Paulo, inclusive, foi um dos responsáveis. Mas aí ela falou que perseguiam o cristão, né? Literalmente, a gente vê isso, a perseguição das bruxas, perseguição do povo cigano. Vários povos foram perseguidos e os cristãos eram perseguidos. E aí, depois que, no século IV, ela fala que fizeram a Bíblia, tiraram alguns livros e esses outros cristãos seguiam a Bíblia inteira, completa.
os cristãos continuaram sendo perseguidos. Era 2 tipos de cristão, não sei como é que fala, cristão, e um perseguia o outro. Então, eu entendo também que, na minha ideia, assim, que seguir a Jesus ou a palavra dele é um preço que a gente paga porque a gente vai ser perseguido. Eu vejo isso. Até eu tive esses dias limpando casa, porque nada como limpar a casa para ter insights, né? Ou tomar banho. Ou tomar banho. E aí me veio, eu falei, puta merda. O pensamento assim que na igreja, vamos supor, na igreja católica, você vê a imagem de Jesus crucificado, morto, não é nada agradável, né? Que a gente já se acostumou, mas se você parar a pensar, é um cara torturado ali, né? Então, eu fico pensando, será que inconscientemente eles estão colocando aquela imagem que já tá tão no nosso inconsciente impregnada desse ser que supostamente era poderoso, mas tá ali fudidão, crucificado, para nos fazer colocar um medo na gente do tipo, se você tentar ser como ele, é assim que vai ser o seu fim. Porque aqueles que são como ele são perseguidos, porque realmente os discípulos foram perseguidos. Então eu fico pensando também que fazer essa escolha de ser como Jesus dá um medo, digamos assim, porque historicamente todos que foram como ele ou tentaram ser ou seguiram a mensagem deles foram a galera que lutou de frente, né? E morreram. Acho que hoje em dia a gente não iria morrer, mas existe também uma Nem todos resistência, acho. morreram, né? Maria Ah, Madalena ficou escondida até a morte dela. ah é? Uau. A filha deles também foi escondida por muitos anos. Na verdade, nunca foi, eu nem sei se em algum momento foi revelado quem ela era, porque a filha, Jesus e Maria Madalena tiveram uma filha, o nome dessa menina chama Sara, e quando Maria tem que fugir, né, ela passou muitos anos na França, em uma gruta dentro da França, e ela faleceu. E a história que era passada da filha, que é Sara, né, naquela época, e elas se reencontram nessa peregrinação. Acho que Sara já tem uns 12 anos quando elas se reencontram. E aí eles colocam Sara para fingir, agir como sendo empregada de Maria, Maria Madalena. Mas Sara muito consciente. Sara muito consciente do papel dela, porque ela também conversava com Jesus, assim como Maria Madalena, através, né, dessa visão aí que eu tentei explicar no começo, que é o que eu estou em busca ainda. Uhum. É uma das minhas buscas para minha vida. Eu quero aprender este caminho mesmo, né, de ter essa visão aí para ter essa conexão mais clara com Jesus. Mas inclusive, ontem de noite, quando eu fui me deitar, eu estava perguntando, né? Tipo assim, como que. Eu fui me deitar, eu me deitei com a pergunta, né? Tipo, como é que eu podia me aproximar mais e mais e mais, né? Desse caminho de encontrar mesmo com Jesus e de fato sentir ele o mesmo tanto que Maria Madalena era capaz de sentir ele. E aí eu tive uma projeção astral logo que eu dormi, na qual eu estava meio que presa e algumas coisas estranhas aconteciam e eu tive medo e eu tive um pouco de pânico dentro da minha projeção. Eu comecei a ter pânico. E eu precisei controlar a minha projeção, o meu pânico. E quando eu controlei meu pânico, veio uma voz e falou assim para mim: se você quer se conectar com eles, você tem que se libertar do medo. Porque nem por um segundo Maria tinha medo. E aí eu dormi, aí acabou minha projeção e eu dormi. Que lindo. E aí é interessante você falar isso, mano, agora, tipo assim, né, da perseguição. Esse é o preço. E eles não tinham Você já medo. foi perseguida, mano, se você for pensar, né? Tem momentos da sua vida que por trazer. Não, né? Não pode E falar isso. você muitos, e provavelmente serei perseguida em muitos outros momentos. E não só eu, Uhum. e não só eu acho que qualquer um que tentar fazer algo diferente, qualquer um que tentar seguir o caminho de Cristo. Eu, esse versículo que eu li, eu gosto muito porque ele fala assim: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram o que beber, eu estava preso. Ele fala
Só que aí alguém pergunta, mas quando que a gente fez isso? Aí ele diz, quando vocês fazem aos meus pequeninos, estão fazendo a mim, né? E aí até quando Pedro, Jesus vai até Pedro depois da ressurreição, pelo menos é o que está na Bíblia, não sei até que ponto tudo isso é uma metáfora, enfim, mas ele diz a Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Ele pergunta várias vezes e diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, eu acho que fazer o caminho de Jesus não é nem buscar a Jesus, mas é ser o consolador, é salvar as pessoas, é ajudar as pessoas, é fazer a caridade. Tudo volta para a obra, né? Que a fé sem obras é morta. A gente ter fé em Jesus e não fazer o que ele faz é em vão. Então, no final das contas, é continuar a obra que Jesus começou, que é o que é a poesia lá. Axé, acho tão bonito que esse pastor no final falou axé e amém, sendo que ele é evangélico. Mas eu achei bonito que é exatamente isso, é fazer a obra, é o amor, a comunhão. Sorry, essa palavra é Porque para interessante, comunhão. Cristo é sobre união, é sobre amor incondicional. Cristo é o amor incondicional. E aqui eu tenho mais uma passagem de quando eu comecei a ter mais consciência e conexão de Jesus, assim, né? E de Deus. Foi quando eu tive meu filho, quando meu filho nasceu. Primeiro que meu filho, para mim, ele foi anunciado por Deus, né? Eu estava numa fase, eu acho que eu já contei isso aqui, inclusive. Eu estava numa fase onde eu questionava todas as vozes que eu ouvia. E eu queria saber de todas aquelas vozes, de todas aquelas conexões e comunicações que eu recebia, qual era a voz de Deus. E aí foi quando ele anunciou a minha gravidez. E aí, E quando você meu estava filho bebendo nasceu. também, né? Fora isso, né? Não era? Antes de engravidar? Sim. E aí, quando meu filho nasceu, primeiro de tudo, isso é um assunto até para um outro podcast também. Quando meu filho nasceu, eu não amei meu filho. E eu não amei, e eu passei alguns dias em choque, porque eu falava assim: todo mundo fala que a gente ama o nosso filho imediatamente, e eu não tô sentindo isso. E eu não estava sentindo, não é que eu não estava sentindo, eu não conhecia o sentimento do amor. Porque eu olhava para o meu filho e eu procurava o mesmo sentimento que eu conhecia como amor, que é aquele amor romântico de um parceiro. A paixão, né? E um filho, você não tem esse sentimento. Você não tem. E eu olhava para o meu filho e eu falava, mas será que eu não amo ele? Até que o meu coração foi aprendendo a sentir aquilo que vai muito além do amor de um homem ou mulher, de mulher, de um amor da pessoa que você escolhe para compartilhar a vida. É totalmente diferente. É um amor que você olha assim e não importa o que aquele ser vai fazer ou se transformar. Ele é um pedaço seu. É quase uma coisa egóica. É um negócio assim que vem de dentro assim e eu não sei explicar. E aí eu lembro de falar, de ter naquele momento a compreensão do porquê Deus envia o filho dele para a Terra. Porque é a prova do amor. É tipo assim, é a prova do tipo assim, se eu tô mandando o meu filho, é porque eu confio, é porque é da minha criação tudo isso. E aí depois eu passei um tempo achando que o amor, né, o amor incondicional era o amor que uma mãe tem por um filho, e que é por isso que Deus manda o filho dele para a Terra, como para trazer o amor incondicional. Só que o amor incondicional não é ainda o amor que uma mãe sente pelo filho. É sobre a gente ser capaz de ter esse mesmo amor que eu sinto pelo meu filho por todos os outros filhos. Igualmente. É quando a vida do meu filho não for mais importante que a vida do filho da vizinha. E eu acho que é isso que Jesus prega. Para mim, é isso que é Jesus. Então, quando a gente tem a separação de qualquer forma que seja, a gente não está praticando Jesus.
mesmo dentro da igreja. Uhum. Quer um exemplo de falta de prática de Jesus dentro da igreja evangélica, por exemplo? É o Hum. tanto que eles não aceitam os gays, né? Para mim, isso é uma falta de praticar Jesus. Porque Jesus, ele é amor incondicional de todos os seres. Faz sentido? Uhum. Você tá pesquisando aí. Tô respondendo aqui uma pessoa. Falei, fala. Ai, muito top. Esse amor que falou, eles falam que tem o amor eros, né? Que o amor erótico, não erótico, mas amor romântico, e o amor ágape, que é o amor espiritual, que é esse amor que eles falam, né? Até eles falam que nessa. Eu vi isso porque eu cresci na igreja, gente, então eu sei umas coisas de Bíblia. Que quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala, Pedro, tu me ágapes, né? Tipo assim, é esse amor que ele tava falando. Esse amor que é muito grande, caraca, é muito poderoso. É isso. Ô, Mana, tinha mais um negócio que eu ia falar, mas acho que era muito polêmico, vou deixar pra lá. Você já tá concluída? Deixa eu ver aqui os tópicos. Acho que sim. Hum. Mas é isso. Eu vou falar assim, vou ficar falando. Eu não tô nem aí. É o que tá no meu coração. Antes, eu tava refletindo ontem sobre aquela passagem do menino rico, jovem rico. Não sei se você já leu na Bíblia. Muitos historiadores acreditam que ele teria sido um dos discípulos de Jesus, né? Que Jesus teve os próximos dele. Ele era um homem muito rico, ele era talvez um bilionário, tipo assim, um cara muito cheio, muito poderoso. E ele chega em Jesus e fala que ele quer ser o seguidor de Jesus. E aí Jesus fala: Você cumpre os mandamentos? Não, eu amo meu pai, eu amo. E Jesus faz várias perguntas para ele, testando, né? Você faz isso? Eu faço. Ele sempre, eu faço, eu quero, eu quero. Aí ele diz: Não, tem alguma coisa a mais. Pega os seus bens e dê aos pobres. E ele ficou triste e foi embora. Eu quero trazer isso para mim falar algo que eu sei que o dinheiro é importante, eu sei que o dinheiro é muito importante, é uma energia, a gente sempre fala disso, né, Mila? Mas eu acho que como é importante a gente falar do dinheiro e Jesus, porque Jesus mesmo disse que não é possível adorar dois senhores, né? Eu vejo isso assim, não é possível você adorar o capitalismo, esse sistema, e adorar a Deus, que é um Deus da comunhão, que é um Deus do partilhar. Então, eu penso assim, ai meu Deus, eu sou muito comunista. Todo mundo vai me apedrejar. Eu sei que eu não quero. Eu sei que Jesus tem essa visão espiritual, sabe, magnífica, e eu também vejo uma visão até meio humana e até política, digamos assim. Tipo assim, uma visão social de Jesus, sabe? Quem é ele na sociedade. Mas nessa passagem da Bíblia me fez pensar muito na igreja que eu frequentei, como os pastores enriqueciam e como nós somos tão presos no bem material, na conquista, em ter além do que é necessário, em ter acúmulo de bens, em buscar. E eu via muito isso no meio religioso cristão, mas eu vejo isso no nosso meio. Hoje em dia tem aquela moda do segredo, manifestar, pense positivo, manifeste. E aí eu vejo muitos espiritualistas sempre querendo manifestar dinheiro, apartamento, bens. E aí isso me faz refletir sobre uma das coisas que Jesus falou, que é o amor, não o amor ao dinheiro. Isso me faz refletir o quê? Que Jesus, ele veio para trazer um pensamento mais justo para todos e menos do tipo, pare de correr atrás do ouro. Tipo assim, sabe, a mentalidade de acumular, ter muito dinheiro? Eu acho que Jesus também teve essa mensagem de partilhar, sabe? É isso. Eu penso isso, não vou negar. Eu não vejo tanto de um ponto, como você falou, meio comunista, mas sobre prioridades. Se a Como? sua prioridade está sendo, tipo, a busca do dinheiro e você está esquecendo totalmente a espiritualidade e de ajudar quem está do seu lado e que você pode, daí você Uhum. também não está praticando o caminho do Cristo.
Agora, porém, todavia, entretanto, não dá pra gente só querer ser a Madre Teresa de Calcutá e sair por aí espalhando e dividindo tudo que a gente tem, se for faltar. Uhum. Uma das lições que eu aprendi nessa encarnação é que eu não posso transbordar se meu copo estiver vazio. Uhum. Mas é um balanço. É sobre você achar literalmente o caminho do meio. Uhum. É. Não, eu acho que talvez individualmente todo mundo tem que ter, sabe? Todo mundo tem que ter uma boa condição, porque o dinheiro é básico, né? Mas eu acho que, falando em grande escala, eu acho que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente percebe essa perseguição ao dinheiro. E nas igrejas evangélicas, sabe? O pastor que eu era. Você acha que não vale a pena contar isso? Deixar para outro dia? Ok. Contar essa história do meu pastor? Que eu quero falar mal dele no podcast. Não, tipo, era aniversário dele, a gente fez a igreja inteira fazer uma doação para comprar um relógio de marca para ele. Ele era um homem que ele gostava de coisas boas, sabe? Ele era um cara bem fino, assim. E todas as células, que eram pequenos grupos dentro da igreja, tinham que fazer essa doação para acumular esse dinheiro alto para dar esse relógio. E o meu tio, que era um homem bem simples, meio pobre, não fez essa doação. E o meu pai chegou nele e falou: "Por que você não fez?" Ele falou: "O pessoal da minha célula não tem o que comer. A igreja não faz cesta básica. Como que eu vou pedir para o meu povo que não tem comida direito para fazer uma doação para comprar um relógio para o pastor?" Aí, na época, ele foi tido como um rebelde. Então, eu quero trazer essa reflexão, porque o que a gente mais vê, pelo menos é o que eu mais vi na minha igreja, foi a ganância. Tipo, tirar dos pobres e pensar em você, enriquecer. E eu acho que a visão de Jesus é uma visão de caridade, sabe? Uma visão de comunhão. É uma visão em que todos vão ter segurança, todos vão ter o mínimo, sabe? Então, eu acho que, pelo menos dentro do nosso grupo ou da minha vida, eu tento ter essa visão assim mais justa, sabe? Ao invés de pensar sempre no meu crescimento, no meu eu ter bens, porque é uma coisa muito comum na igreja evangélica, mano, desculpa, pelo menos de onde eu vim era muito comum isso, sabe? E esse O não é o caminho dízimo, de Jesus. É o caminho da religião, mas não é o caminho de Jesus. é o caminho da religião, não é o caminho de Jesus, exatamente, perfeito. É isso, só queria falar mal do meu pastor. Brincadeira. Jesus também não falava mal não, tá, Mariana? Ah, eu não sou igual a Jesus. Eu tenho um diabo também que encosta em mim. Mentira, tô brincando. É os dois. Ai, Senhor. Tô brincando. Ai, mas Eu é acho que eu isso, muito tô, revoltada. acho que eu tô concluída. Já deu Também, 52 minutos também. tá Tem certo. muito mais, né, para falar. Se a gente for falar de Jesus, a gente pode falar por dias e dias e dias, mas acho que por hoje já tá bom. Tá. É isso. Beijo, galera. Beijo, tchau. Ah, não, calma, não é assim. Ah, é, tem um negócio que tem que falar. Faltou o marketing do final, né? Então, só lembrando vocês, gente, aqui a chata. Se vocês ouviram tudo até o final, compartilha o nosso podcast. Como vocês já sabem, a gente. Ai, entrou um negócio no meu olho. A gente não tem nenhum incentivo monetário para estar dedicando aqui essas horas de gravação para vocês. A gente faz isso, porque a gente ama conversar e pôr nossas loucuras no mundo aí. Mas vocês vão ajudar demais a gente, mas assim, demais mesmo, se vocês compartilharem o link, né, para divulgar o nosso podcast. Se cada um que está ouvindo o podcast compartilhar para pelo menos uma pessoa, já é alguma coisa. E deixa um comentário de vocês, manda o feedback para vocês o que vocês estão achando, se faz Uhum. sentido, se é muita loucura, se vocês discordam. Inclusive, se vocês discordarem também, tá tudo certo, mas manda pra gente Até a saber a gente opinião se de vocês. discorda, né, Mona? Isso que é legal. Exato, É isso. é isso. Beijo, Beijo. tchau. Você desliga.